13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Bem, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite, está todo mundo aqui, abrindo mão do seu direito divino de assistir Portugal e Uruguai. E a gente vai tentar, na verdade, fazer o mais curto possível para que pelo menos os pênaltis, porque foi o que eu coloquei no bolão, vocês possam pegar, né? E a gente possa torcer para o Uruguai se classificar. Também, resultado... Você fez bolão? Fiz, deu Uruguai no meu. Deu Uruguai? Ou deu o quê? Deu Uruguai. Na verdade, eu queria torcer... Então estamos torcendo junto. Eu queria torcer para Portugal, mas é que acho que o Uruguai tem mais chance e é uma questão financeira envolvida, né? Então, é aquela coisa. A gente vem trabalhando com essa temática da mesa de hoje já faz algum tempo. O Pablo, de uma forma muito firme, como inclusive uma das principais referências na academia brasileira hoje, sobre essa questão, sobre a questão da ultrapolarização, dos sistemas de desinformação, das notícias falsas ou fraudulentas, dependendo do ponto de vista, dependendo da nomenclatura que vocês queiram assumir. Né? E eu também pelo lado do jornalismo, pelo lado também do ódio e da intolerância, pelo lado da ultrapolarização e dos impactos disso na imprensa de uma maneira geral. A ideia da mesa foi discutir um pouco com vocês, apresentar alguns dados, né, algumas preocupações e discutir como é que vai estar o cenário dentro deste ano eleitoral. Né? Temos agora uma caminhada que já começou, mas oficialmente começa em agosto e vai até outubro, em que a gente vai decidir quem serão os próximos chefes do Poder Executivo brasileiro e também dos legislativos nacional e estaduais e distrital. Então, é fácil e necessário entender como é que funciona e como é que opera o sistema de difusão de conteúdo falso, distorcido, hiperpartidarizado nas redes sociais no Brasil, né? Que não se atém, é claro, a um só grupo ideológico. Você encontra isso da esquerda à direita e também você encontra isso de forma tanto nativa, feita por pessoas que acreditam em determinado candidato ou determinado grupo político, quanto pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, sendo que na maioria das vezes é uma mistura de ambas as situações, de ambos os contextos. Antes de mais nada... a gente quer deixar claro que não tem uma bala de prata, não vai ter uma solução efetiva para a questão da ultrapolarização e da desinformação nas eleições, e sim, parte das eleições serão manipuladas. Mas não tem mais. Parte das eleições serão manipuladas, nós não sabemos ainda qual será o grau de manipulação, qual será o grau de distorção, né? Mas, considerando uma eleição, inclusive, com candidatos pulverizados, com posições pulverizadas, uma eleição sem grandes polos definidos, isso vai acontecer e a gente, como jornalista, vai ter que ficar de olho exatamente para tentar, pelo menos, mitigar a situação, dando transparência a esse contexto, né? Há uma guerra política, e esse termo é um termo cunhado, inclusive por parte das pessoas que fazem parte desse processo, há uma guerra política em curso e ela vai deixar mortos e feridos nas eleições. Né? E o problema é que, aí passando a palavra para o Pablo, o problema é que no afã de resolver ou de garantir respostas à opinião pública e mesmo à imprensa que está demandando soluções, reclamando, até porque isso também envolve colegas jornalistas que estão sendo vítimas de violência na rua por conta da propagação desse conteúdo fraudulento, ultrapolarizado, desinformativo, o poder público brasileiro corre o risco, ainda que não seja, talvez esteja meio afastado desse risco, mas corre o risco de tentar aprovar, de aprovar legislações que definam o que é verdade, o que é mentira, o que é pior do que um ambiente infectado por notícias fraudulentas. Né? É claro que a gente não quer isso, mas um sistema infectado por notícias fraudulentas é ainda assim mais democrático do que um sistema em que o Estado brasileiro diga o que é verdade e o que não é, como quer, como defende algumas pessoas. Ao final da nossa fala, a gente a gente desce e sobe a Janaína Garcia e a Tatiana Vasconcelos, colegas nossas jornalistas, que também vão fazer, no caso, até a conexão prática com a nossa conversa, que vão falar do assédio.
né, do assédio contra o jornalista, e depois a gente abre abre para perguntas da plateia. Pablo, quer falar um pouco sobre a questão do... Claro. Bem, boa tarde a todos. Acho que a gente podia começar essa reflexão aqui falando um pouquinho sobre o conceito de notícias falsas, porque o conceito de notícias falsas é bastante impreciso, tem um pouco a ver com a maneira pela qual ele surgiu. Não é? Ele não é um conceito que nasceu de algum estudo, da academia, de uma teoria, não é? Mas ele nasceu da própria cobertura jornalística nas eleições. Ou seja, o termo já era usado em outros sentidos, mas nesse sentido contemporâneo, ele nasceu na cobertura jornalística das eleições presidenciais americanas em dezembro de 2016 e ele foi utilizado para designar blogs, que era o termo que se dava, então, blogs que tinham formas noticiosas e que estavam difundindo boatos, que era o termo que se utilizava então, difundindo boatos contra a candidata Hillary Clinton nas eleições presidenciais americanas. O termo foi usado para designar esses novos sites que estavam surgindo, né? Digamos assim, o jogo sujo online, ele estava migrando da forma boato para uma forma de notícias falsas, né? Na forma boato, eu tenho uma falsidade que ela é apresentada como verdade, mas o que dá credibilidade àquela verdade é um testemunho, né? Então alguém que teria tido acesso a uma informação escondida está revelando aquela informação escondida. Na notícia falsa, o que dá credibilidade a essa mesma informação falsa que está sendo revelada é que ela supostamente passou por uma apuração jornalística, né? Então, numa notícia falsa, você vai ter manchete, você vai ter um lead, você vai ter aspas, né? Vai ter toda a aparência de uma notícia jornalística, não é? Como se aquilo tivesse passado por uma apuração jornalística, mas há uma espécie de simulação de apuração jornalística. Ela só tem a forma, mas não tem o processo de apuração. Então, foi usado para designar isso. Então, logo o Trump venceu, já no finalzinho da campanha, ele adotou o termo, passou também a designar, chamar de notícias falsas, a cobertura que era adversa a ele. Então, começou a chamar o New York Times, o Washington Post, a CNN, de sites de notícias falsas, falando que eles estão fazendo notícias falsas. E o termo ficou tão amplo que ele já não se prestava muito a designar... se ele serve para falar da CNN e para um blog feito na Macedônia, então ele não designa nada de muito específico. Apesar disso, como havia um fenômeno novo, muita gente começou a discutir, tem uma literatura grande já na academia analítica tentando falar, é adequado a gente usar o termo notícia falsa e por quê? E esse debate está centrado basicamente em a discussão está centrada em dois pontos. Primeiro, a gente vai chamar de notícia falsa apenas o que é falso, ou seja, uma mentira apresentada como verdade, ou a gente inclui também todo o arsenal de práticas de distorção que são utilizadas por esses sites, que é o que a gente observa no fenômeno empírico, quando a gente vai observar esses sites, né? Quando a gente vai ver os sites que a gente normalmente chama de sites de notícias falsas, eles fazem mentiras assim muito excepcionalmente. O grosso do que eles estão fazendo é distorção de vários tipos, não é? Uma manchete em desacordo com o texto, um fato tirado de contexto, um fato antigo apresentado como atual, um exagero, enfim, várias formas de desinformação que são utilizadas para defender uma posição política. A gente chama de notícias falsas apenas a falsidade ou também todo esse arco, digamos assim, de práticas de desinformação. Essa é a primeira controvérsia. O segundo ponto de controvérsia, para a gente tentar identificar o fenômeno, diz respeito a se a gente chama de notícias falsas apenas o erro malicioso ou também o erro ou qualquer erro, seja ele malicioso ou não. A questão, a dificuldade aí vem o seguinte: se a gente chama de erro malicioso, como é que a gente sabe que ele é malicioso? Porque a gente não tem acesso à intenção dos agentes. Você abre um site lá, você fala, isso aqui foi um jornalista que apurou mal e errou? Ou isso aqui é uma mentira descarada, feita por um marqueteiro que está tentando produzir um efeito político e foi tirado da cabeça? Nos casos mais extremos, isso é fácil. Uma mentira deslavada, totalmente inventada, não pode ser um erro de apuração. Mas a realidade é que a maior parte das coisas que a gente vai observar estão numa zona muito cinzenta. Então, a dificuldade que a gente tem com esse conceito de site de notícias falsas são basicamente esses dois. Por isso que tem uma parte da bibliografia dos estudiosos está tentando, não é, combinar optando por
optando por decidir entre essas duas escolhas e adotando o conceito, ou então abandonando de vez o conceito, falando, talvez não valha a pena a gente falar de sites de notícias falsas, talvez a gente deveria falar de sites, por exemplo, ultrapartidários, ultra-engajados, gente que está fazendo guerra política, não é? Que talvez seja uma forma mais adequada para a gente se referir a esse novo fenômeno emergente. Pedi para colocar, eu trouxe só, eventualmente, eu concordo, o Pablo, a posição do Pablo é a minha posição também. Opa, sumiu. Eu só trouxe aqui uma definição, só para que vocês possam ter, para entender a complexidade. É uma definição que tem sido usada tanto pelo professor Rodrigo Ratier, professor Ivan Paganotti, e eu, no curso online que a gente tem começado a dar a respeito de desinformação online. É baseada naquele pessoal que estuda de Singapura, né, que também estuda isso em Singapura, que é o seguinte: notícias falsas ou fraudulentas, isso aí vai de acordo com o que tem, e só isso também já é uma puta de uma briga, são publicações que viralizam em redes sociais a partir de informações comprovadamente falsas, com um formato que simula o estilo jornalístico, para enganar o público, ocultando sua autoria. É uma definição que isso aqui não é uma, são várias, na verdade. Isso aqui é para explicar exatamente a complexidade do que o Pablo acaba de colocar, né? E para afastar um pouco aquela ideia de que a gente ouve de vez em quando de colegas, ou mesmo em escolas, não, notícias falsas é um antigo boato, existe desde que o mundo é mundo, né? Existe notícias falsas desde que o mundo é mundo, mas a gente está trabalhando de um fenômeno específico, né, que principalmente, né, que trabalha com que ele está em redes sociais, ele está em plataformas digitais, né? Ele trabalha com ocultação de autoria, né, na maior parte das vezes. Isso aqui cobre todo o problema? Não, mas isso aqui dá uma bela ideia do que o problema, onde que o problema reside. E aí o que o Pablo estava falando é mais ou menos isso aqui. É meio grande, é meio complexo, eu não vou ler isso aqui, que isso aqui é uma tragédia, que também é uma coisa que a gente tem montado, um esquema para trabalhar com os alunos, né, no curso, que se a gente considerar a questão da desinformação como um grande universo, a gente pode separar a desinformação em manipulação e em compreensão, né? Tem a questão ou seja, da intenção, né, na parte ou no todo, publicado em formato jornalístico. Aí, nesse caso aqui, você tem a fake news tradicional, tipo o Papa Francisco apoia a candidatura de Donald Trump, que é mais raro, como o Pablo falou, bem mais raro e menos efetivo. Mentira, nesse sentido, é extremamente pouco efetiva, porque boa parte das pessoas, em algum momento, alguém percebe e fala, peraí, não é bem isso, apesar de, é claro, ter muita notícia falsa que circula loucamente. Fraude, alteração documental de áudio, vídeo, imagem, fotos tiradas do contexto, por exemplo, aquelas fotos que o pessoal pega, muita gente de esquerda pegou, manifestações em Cuba com milhares ouvindo Fidel, fechando praças, e aí o pessoal dizendo, olha a Paulista lotada defendendo Lula. Que acontece, né? Então, o enviesamento, né, publicações que não seguem preceitos jornalísticos e você pega uma informação que era verdadeira e aí você coloca, né, fora de contexto, você dá um novo viés a ela e você faz com que aquilo signifique uma coisa que você queira que ela signifique, né? Aí, no caso, você tem o jornalismo hiperpartidarizado em si. Dali você tem um segundo bloco de incompreensão, que é o quê? A população não entende. Não é que o objetivo era manipular a população, mas há um problema aqui, seja na falha do emissor, que produziu uma mensagem de difícil compreensão, ou seja na falha do receptor por uma série de problemas educacionais, ou houve um ruído na mensagem, por aí vai. E aí você tem, por exemplo, questões de opinião. Infelizmente, o problema da fake news tem um problema anterior, que é as pessoas não conseguem identificar o que é news. As pessoas não sabem o que é a diferença de opinião e de notícia, então acabam considerando editoriais, colunas de opinião, comentaristas, pessoas que estão fazendo e repercutindo fake news nas redes sociais, quando, na verdade, eles estão dando apenas uma opinião, uma interpretação do fato. Isso é muito comum. Ou sátira, por exemplo, Daily Show, o Weekend Update, ou mesmo o Greg News, o pessoal não consegue, muitas vezes, pegar que aquilo é uma sátira, é uma brincadeira, e acabam considerando aquilo verdade. E, é claro, a paródia sensacionalista, que talvez seja o exemplo mais pronto e acabado, a quantidade de pessoas que compartilham conteúdo do sensacionalista, mostrando que, ó, veja só, você viu o que aconteceu?
Quem não tem uma tia ou um tio que fez isso já? Fala a verdade, né? Então, era só para a gente... Isso aqui não encerra toda a questão, mas ela dá uma bela de uma tentativa de organizada nessa ideia para mostrar que nem tudo é notícia falsa. O problema maior não é notícia falsa. O problema maior, na verdade, é esse pacote aqui em cima, é desinformação. Nós temos uma sociedade que não se entende. Quer falar o processo da ultrapolarização? Então, seguindo aqui um pouquinho, né? Pode voltar lá para o teu, cara. Para a tua definição, porque eu acho que está boa. A definição? Como Tá. gancho, Né, como o Saka tinha chamado a atenção aqui, um dos elementos, né, tem uma parte desse fenômeno, mentira usada politicamente, antigo, jornalismo de combate é um negócio bastante antigo, né? Mas tem uma parte disso que é novo, não é? E eu acho que a parte nova que está presente aí é duplo, não é? O jogo político está assumindo a forma jornalística, né? Então um jogo de promoção de ideias políticas por meio de uma forma simulando o jornalismo, e segundo, não se difundindo, mas isso se difere, por exemplo, do que a gente tinha antes do golpe de 64, quando a gente tinha jornais engajados nos dois campos, ou na República Velha brasileira, onde a gente tinha jogo político com jornais competindo politicamente. Isso se difere desse, porque aqui a gente não tem o poder de massa. A difusão dessas notícias acontece por meio do compartilhamento em mídias sociais. E isso é bastante importante, porque esse sistema, esse contemporâneo, não funciona se a gente não tiver uma divisão política da sociedade civil. E é exatamente isso que aconteceu na sociedade brasileira desde 2014. Então, volta lá. Essa aqui, mostrar rapidamente aqui. Você colocou os três, né, na sequência? Então, isso aqui é um grafo, para quem não conhece. Grafo é uma estrutura matemática feita de nós e arestas. Nesse grafo, cada ponto representa uma página de Facebook. A gente está monitorando as 500 páginas políticas no Facebook mais relevantes. Tá? Então, cada ponto é uma página política. Tem 500, a gente só pôs o rótulo em algumas, que senão fica muito, não dá para ler. Não é? E essas páginas elas estão tão mais pertas uma das outras quando uma mesma pessoa dá like em postagens de duas páginas diferentes, aproxima os pontos. Tá? Aqui tem mapeado o padrão de interação de 12 milhões de brasileiros. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um volume muito grande de dados. Então, quando duas páginas estão muito próximas, significa que tem milhões de brasileiros que dão likes nas duas páginas ao mesmo tempo. Aqui num período de um mês. Isso aqui é junho de 2013, tá? O mês dos protestos. Então, se vocês verem, em junho de 2013, antes que os protestos tivessem os seus desdobramentos políticos, a estrutura... Deixa eu levantar aqui. A estrutura do debate político era bem organizadinha. Se você vê, os pontos, ou seja, as páginas, elas formam clusters. O que são clusters? Esse aglomerado de pontos. Esse aglomerado de pontos é que existe uma comunidade de leitores comum. Ou seja, pessoas que, por exemplo, curtem... Obrigado. Gente que curte, ao mesmo tempo, direita conservadora, curte Anônimos Brasil... Não, desculpa. Direita conservadora curte... essa aqui está isolado. Mas quem curte Anônimos Brasil, curte o movimento contra a corrupção. Quem curte o Aécio, curte o PSDB. Por isso que os nós estão próximos. Quando a gente vê o conjunto, ele é bem organizadinho. Isso aqui não foi a gente que elaborou o programa que calcula com uma quantidade muito grande de dados. E vocês veem que ele fica organizado em dois eixos, né, os clusters. A gente tem um eixo aqui, Estado, então, em cima, a gente tem aqui todos os sites de políticos do campo da esquerda, né, Dilma, PT, Lula, mas também está o PSOL, PCdoB, etc. Aqui, os da direita, então, democratas, PSDB, Aécio... basicamente democratas e PSDB, não é? Aqui no meio ficam os políticos do PMDB. E aqui na parte de baixo, a gente tem a sociedade civil, num contínuo. Isso é importante a gente ressaltar, num contínuo. Então, a gente tem aqui em verde as páginas das ONGs e do movimento ambientalista, direitos do consumidor, etc., IDEC, ISA... Greenpeace, etc., está tudo aqui. Não é? Aqui, em roxo, a gente tem uma mistura de movimentos sociais do tipo Passe Livre, MST, com o feminismo, o movimento negro e o movimento LGBT. Fica tudo aqui num cluster só, uma comunidade de gente que interage com essas páginas. E aqui,
o movimento anticorrupção, Anonymous Brasil, o movimento contra a corrupção, etc. E aqui, mais à direita, a gente tem as páginas punitivistas, que ficam celebrando a violência policial. Você vê que é uma estrutura bem organizadinha. Ela tem esquerda, direita, sociedade civil e Estado. E a gente, desde que a gente tem dados de 2009, o debate tem essa estrutura. Formam essas comunidades organizadas em temas. E você vê que a proximidade dos clusters significa que tem usuários em comuns. Isso quer dizer que em junho de 2003 era muito comum a gente ter feminista que curtia coisas do movimento anticorrupção, gente que curtia passe livre e coisas do movimento contra a corrupção. Era muito comum, por isso que esses clusters estão bem perto. E era muito incomum que eles curtissem coisas de políticos, por isso que eles estão longe dos clusters dos políticos. O que acontece é que, após os protestos, essa estrutura que existia de 2009 a 2013 se desfaz. Isso aqui é março de 2014. Olha o que já aconteceu. A divisão entre sociedade civil e Estado se desfez. E os clusters eles começam a se separar no eixo esquerda-direita e se desfazer no eixo sociedade civil e Estado. Isso significa que os leitores do movimento LGBT, movimento negro e feminista começam a interagir também com as páginas dos políticos de esquerda. E do movimento anticorrupção com os políticos de direita e com o punitivismo policial. No segundo semestre de 2014 em diante, essa estrutura já teve essa forma maluca que existe desde então. Essa é a estrutura da polarização política brasileira desde o segundo semestre de 2014. Ela não, isso aqui, no caso, é março de 2016. Mas segundo semestre de 2014 em diante, até hoje, o nosso último retrato é de dezembro de 2017. Depois o Facebook não deixou de dar esse tipo de dado, a gente não tem desse ano. Tá? Mas até dezembro de 2017 tem essa forma altamente polarizada. Altamente polarizada. O que tem aqui no meio? Só tem o ambientalismo. O único assunto que não polariza o Brasil é o ambientalismo. A Marina Silva também está aqui no meio. É verdade. Então, o que aconteceu? Voltando para o nosso tema, não é? Para a gente ter difusão de notícias falsas, a gente precisa de um público super apaixonado por temas políticos. Essa divisão que a gente está vendo, que é extrema, olha como eles se separaram. Essa separação, a distância, significa que tem muito pouca interação entre os clusters. Por isso que eles vão se separando numa proporção muito maior do que era a separação que havia em 2013. Né? Então, as pessoas passam de interagir. Quem interage com páginas feministas do movimento negro jamais interage com as páginas anticorrupção e vice-versa. Né? Dos políticos de direita jamais interage com, sei lá, aqui, não é? Os movimentos sociais e tal, ou com as ONGs. Então, houve uma grande separação. E essa separação ela é o vetor de difusão desse ecossistema de notícias, que a gente chama de falso, mas a gente evita, porque a notícia falsa, na verdade, é uma coisa meio excepcional, mentira apresentada. O que a gente vê é sites altamente engajados que estão fazendo o jogo político, estão fazendo guerra política na forma de matérias noticiosas. Opa, deixa eu voltar aqui, depois eu volto. Essa aqui é a estrutura. Essa aqui é a estrutura só dos sites de notícias. Eu acho que isso a gente tirou em 2017, se não me engano. Março de 2017. Você vê que a gente tem o caso brasileiro. Aquilo lá eram as páginas políticas. Aqui são só as páginas de notícias. Você vê que tem uma estrutura também altamente polarizada, com uma diferença. Então, eu tenho aqui um cluster que está dos sites, das páginas, digamos, noticiosas de esquerda, aqui as de direita, e, no meio, a grande imprensa. A estrutura brasileira é a seguinte, eu tenho dois clusters bem separados, eles só não estão distantes mais um do outro, como no outro, porque eu tenho um cluster no meio que faz a ligação entre esses dois clusters. Não é? Onde estão, basicamente, aqui está a Folha, Estado, o Globo, o UOL, G1 e as revistas semanais. Basicamente, é isso que está no meio. O resto está super separado. O Saca está aqui. Está lá comunista. É por isso que eu sou xingado do pessoal que está em cima, eu sou xingado pelo pessoal que está embaixo. Mas vocês veem, essa estrutura, só para mostrar, eu já passo a palavra para
o Sakamoto, é muito diferente da estrutura americana. Aqui eu tenho uma estrutura americana, eu tenho 300 páginas mais relevantes americanas, está misturado página política e sites de notícias. Vocês vão ver que aqui as páginas de notícias estão super ligadas. A chamada grande imprensa está inteirinha aqui no cluster democrata de esquerda, inteira. CNN, Washington Post, New York Times, New Yorker, está tudo misturado com Occupy Democrats, Humans of New York, as páginas de esquerda, elas são todas emboladas com a grande imprensa. A grande imprensa é de esquerda, ela é percebida pelos leitores como de esquerda, ela é meio se auto-percebe como de esquerda, no contexto americano, né? Com a exclusiva exceção da Fox News. Isso faz com que, no debate americano, eu tenha a grande imprensa, ela seja abrigada pela esquerda. Então, ela apanha muito da direita, mas ela tem uma espécie de respaldo de metade do campo político. Isso não acontece no caso brasileiro, onde os meios de comunicação da chamada grande imprensa, elas estão no meio e elas são deslegitimadas pelos dois sistemas. Isso muda bastante a dinâmica do jogo político. O problema dessa deslegitimação é que ele acaba, na verdade, causando problemas de percepção a respeito do próprio sistema. Se você for ver, no último ano, a imprensa dita tradicional, ela começou a produzir uma série de reportagens, não falando que não teve em anos anteriores, mas mais ou menos no último ano e meio, a imprensa tradicional começou a publicar uma série de conteúdos a respeito exatamente desse sistema de ultrapolarização, do sistema de desinformação, de manipulação, desse processo de hiperpartidarização. Nós tivemos matéria, a primeira grande matéria da imprensa tradicional foi aquela do Fábio Victor, inclusive, que era sobre o Pensa Brasil, que era aquela usina de produção de notícias manipulatórias lá em Poços de Caldas, né, doce de leite e fake news. O poder do interior, né? Hã? Fake news, assim, o Brasil profundo manda nesse... Exatamente, você vai pegar. Lembra que durante a campanha do Trump à presidência, uma cidadezinha no interior da Macedônia, como vocês bem sabem, se tornou um grande lugar de produção de notícias falsas voltado ao público conservador republicano norte-americano, que consumia o que eles faziam. Não era uma questão ideológica, era uma questão de mercado, né? O pessoal está no interior, acabava produzindo isso também. Depois tivemos várias outras, né, da BBC, da Época, do UOL, aliás, esse título do G1 é bem explicativo, assim. É para o pessoal, considerando que as pessoas não leem texto, né? Então ele já, na verdade, é a explicação inteira com É o lead na manchete. É o lead na manchete. Isso a gente tem que começar a ensinar nas faculdades de jornalismo. Joga o lead na manchete e deixa depois figuras, que a pessoa vai poder consumir com mais facilidade. Agora, o fato é que a gente tem... O que essas matérias estão mostrando? Que essas matérias acabaram trazendo a público e apanhando de vários lados, né? Por conta disso, teve matérias, teve grupos à esquerda, grupos à direita, que acabaram sendo mostrados, acabaram sendo expostos. Isso acabou gerando insatisfação muito grande com a grande imprensa, como o Pablo colocou. A imprensa tradicional apanhou de todos os lados por conta disso, apanhou de todos os lados. E, é claro, mais do que a imprensa apanhou de todos os lados, nós, jornalistas, apanhamos de todos os lados por conta disso também. O ponto é que essa situação e esse contexto ele não vai melhorar, ele vai só piorar. Essa situação de guerra política estabelecida, ela foi inclusive nominada por representantes de alguns sites que produzem desinformação de forma sistemática, falando, estamos em guerra política e nosso objetivo, inclusive, é não apenas causar problemas para a imprensa tradicional, que fica à frente da formação simbólica do país, mas obter vitórias políticas, né? Obter vitórias nesse processo. O problema é o seguinte, eu queria dar uma pausa rápida para fazer esse comentário a respeito da questão dos perfis e quem produz isso e como isso é produzido e como essa guerra política ela é fomentada. Quando a gente fala de fazendas de perfis falsos, a primeira coisa que vem à memória é uma coisa desse tipo aqui. Uma moça na frente de um monte de celular conectado, celulares totalmente conectados, que um tweet acaba sendo curtido automaticamente por uma série de outras contas, né? Ou uma série de contas estão ligadas para atuarem na forma de enxames, para promover
determinado conteúdo ou atacar determinado conteúdo. Essa aqui talvez seja a forma mais básica e mais compreensível de como funcionam essas fazendas de perfis falsos. Agora, o processo contemporâneo, o processo mais eficaz das fazendas de perfis, eles não são esse processo automatizado, mas sim fazendas que utilizam pessoas que operam esses perfis como se fossem pessoas de verdade. Né? Aqui eu coloquei uma imagem de um semeador, que é exatamente a função dessas pessoas nessas empresas, nessas consultorias, né, que possuem fazendas de perfis falsos mais efetivos. A função desse profissional esse profissional é chamado de semeador ou seeder, que esse cargo existe tanto no Brasil quanto fora do país. O objetivo é controlar perfis, dando vida a eles por 3, 4, 5, 6 anos. Esses perfis casam, se separam, conseguem emprego, compram um cachorro, o cachorro morre, torce para um time de futebol, comemora, tem foto de família, tudo e, na verdade, é falso. E provavelmente muitos de vocês têm amigos falsos. Quer dizer, todos nós temos amigos falsos, mas falsos amigos, no caso, né? Esses falsos amigos, eles são capazes, em momentos de eleição, atuando em 100, 200, 300 listas ao mesmo tempo, influenciarem na opinião das pessoas, utilizando para isso pesquisas de psicometria. Eles entendem, eles veem o que vai atingir a pessoa, o que vai atingir determinado grupo, o que é melhor, o que não é melhor, e vão influenciando e vão atuando. Eu entrevistei, na última eleição, em 2014, um dos donos dessa consultoria, que é contratado por políticos para fazer esse tipo de ação, e perguntei o que ele fazia nos períodos intraeleitorais. E ele falou, eu trabalho para empresas, para lançar produto, para promover produto, para atacar produtos de terceiros, e por aí vai. O troll, a trollagem, ela não é uma coisa simplesmente aleatória. A trollagem é uma ciência. E a trollagem é uma ciência com efeitos práticos e nefastos para a questão eleitoral. Eu queria só citar algumas coisas para a gente poder tentar entender o que eu quero dizer quando eu falo da trollagem como ciência. O que vai acontecer nas eleições agora de outubro? Tem 3 coisas que vão acontecer. Quando a gente começa a falar de notícia falsa, a gente está pensando no site, meia dúzia de moleque cheio de espinha na cara, que está falando bobagem, atacando, defendendo seu candidato, sua candidata e causando. Temos isso? Temos isso. Eles causam problemas? Eles causam problemas. Também você pode pensar em movimentos ou em grupos maiores que também atacam. Tem vários sites falsos que vão como enxames atacando jornalistas, atacando políticos, atacando outras pessoas, causando problemas, causando dor, causando sofrimento e espalhando sua informação por aí. Tem isso também? Também tem isso. Agora, tem uma parte invisível do processo, ou não tão invisível, mas uma parte das vezes invisível, que é o que a gente deveria se preocupar, mas não se preocupa tanto. Né? O que provavelmente deve acontecer nas eleições? As pessoas já estão fazendo isso, monta-se um bom banco de dados com 80, 100 pontos de informação sobre cada pessoa para tocar fundo o que cada uma dessas pessoas quer ouvir. Ou seja, você reunir informações para uma base de dados assim não é ilegal. Não precisa ser ilegal, quer dizer, ela pode ser ilegal, ela pode ser comprada, ela pode ser obtida de forma ilegal, mas tem umas vezes que você pode conseguir via pesquisas ou via outras plataformas. O fato é que os candidatos já estão montando essa base de dados, pelo menos 2 candidatos à presidência da República já estão montando essas bases de dados, né, com muitos pontos para saber o que essas pessoas querem, o que essas pessoas desejam, quais são os medos delas, quais são os traumas delas. A partir daí, cria-se uma narrativa para atingir esta pessoa ou este grupo de pessoas, ou seja, ativa-se, microsegmenta-se esse grupo de potenciais eleitores e descobre, esse aqui tem medo acha que o principal problema da segurança brasileira é a falta de luz na rua dele, e ele tem um medo muito grande, principalmente em época de chuva, com a falta de luz. Você pega esse grupo de pessoas que tem esse comportamento, daí você cria uma mensagem para esse grupo de pessoas, embrulha essa mensagem no invólucro de uma informação falsa ou tendenciosa ou manipulada, whatever, emprestando a credibilidade que a imprensa ainda tem para esta mensagem. Daí, impulsiona-se esse pacote, né, para aquele pequeno grupo de pessoas igual àquele sujeito, usando, por exemplo, um cartão pré-pago,
né, no exterior, da Moldova, ou qualquer outro lugar, usando um acesso via VPN, né, uma rede privada, né, ou seja, com um rastreamento mais difícil, sediado em outro país, e você com isso torna mais difícil, não é impossível, mas mais difícil, mais demorado, o processo de identificação, de responsabilização e de remediação desse ato. Pela lei nacional, pela lei aprovada, os políticos não podem pagar propaganda na internet, não podem pagar banners, porém podem pagar impulsionamento. Quem pode pagar impulsionamento? Partidos, candidatos, coligações. Ninguém mais pode pagar impulsionamento, só esses 3. Agora, nada impede que pessoas que estejam fora do sistema paguem esse impulsionamento por fora do país, né? Não de conteúdos oficiais desses políticos, mas de conteúdos extraoficiais que vão influenciar determinado grupo. O problema é que, pela lei, se você impulsionar um conteúdo e de forma irregular ou ilegal, e aí uma campanha reclama, olha, está impulsionando conteúdo contra a minha de forma ilegal, e aí você descobre quem essa pessoa pela lei, a lei obriga essa pessoa que impulsionou a impulsionar de novo, mas fazendo correr o desmentido. O problema é que você primeiro precisa encontrar quem é a pessoa e remediar. A gente estava até conversando antes de começar que o Facebook agora está abrindo todo o impulsionamento. O ponto é que estamos falando de tempo. Né? Se isso é feito de forma externa, por alguém que não é um perfil falso, impulsionando, até que a justiça consiga alcançar essa pessoa que está bombando, pode ser que a mentira já tenha se cristalizado em forma de verdade na cabeça das pessoas. E os jornalistas, infelizmente, não vão conseguir acessar, porque como está microsegmentado, como está indo esse impulsionamento para um grupo de pessoas, a menos que o jornalista seja daquele que tem medo do escuro, de chuva, ele não vai conseguir ler aquela postagem. Posso voltar uma coisa que eu esqueci? Posso. Eu devia ter falado uma coisa aqui para vocês que é meio interessante sobre aquela hora que eu estava mostrando os ecossistemas brasileiros. Eu esqueci de mencionar uma coisa que eu acho importante, que é a diferença que tem entre a esquerda e a direita aqui. Que ela é importante porque, às vezes, a gente, no esforço de mostrar que é um fenômeno que está à esquerda e com a direita, a gente generaliza coisas que são um pouco diferentes. Né? Esses ecossistemas eles têm características em comum, mas eles são diferentes. O que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles são superpartidários, né? São sistemas de sites de notícias hiperpartidários que são impulsionados por páginas de Facebook. Tem outra coisa que eles têm em comum. Eles têm nomes neutros, os sites, e têm páginas hiperpartidárias. Não vou dar exemplos aqui, mas assim, então vai ter jornal isso, imprensa aquilo, folha disso, folha daquilo. Então eles têm uns nomes assim que parecem jornal do interior, não é? Os sites e as páginas elas são hiper engajadas. A intervenção militar já, Bolsonaro 2018, PSDB canalha, sei lá, são coisas assim, a esquerda e a direita. Então, são páginas hiperpartidárias, então elas têm um discurso superpartidarizado e elas arregimentam o número de seguidores altos com esse discurso hiperpartidarizado, mas a mensagem tem a forma noticiosa neutra. E a ideia que está por trás disso é que dos dois lados do espectro político dizem assim, se eu deixar de ser partidário, se eu olhar para esses fatos de uma perspectiva neutra e equilibrada, eu viro de direita ou eu viro de esquerda. Essa, digamos assim, a lógica que está por trás, né, dos dois lados. Né? Na esquerda, mais para a forma, se eu for crítico aos fatos, eu viro de esquerda. E na direita tem mais a forma, assim, se eu for neutro, se eu for apartidário, eu viro de direita. E é por isso que tem esse jogo entre engajamento e neutralidade. Tem outra diferença bastante importante, é que os sites da direita eles são amadores, na sua gênese. Quase todos vieram do movimento cidadão anticorrupção. Então, eles não têm uma gênese profissional, embora eles aparentemente estejam se profissionalizando no mau sentido da palavra. Ganham dinheiro, recebendo dinheiro de políticos, fazendo campanha políticas assim, num nível mais sofisticado. Mas eles têm uma gênese que vem cidadã, de jornalismo cidadão, do movimento anticorrupção. E a esquerda, não. Ela tem uma gênese mais profissional, são feitos por jornalistas, você vai ver, tem expediente, gente que já passou por grandes redações. Eu acho que isso mostra também que a quantidade de erros não é exatamente bem distribuída nos dois lados, por conta dessa gênese diferente. Embora o engajamento seja igual, os dois estão fazendo disputa política, os dois estão dizendo que
que se eu fizer bom jornalismo eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita, não é? Os dois nunca estão atacando o seu campo, estão só atacando o campo adversário. Tem coisas em comum, mas tem diferenças relevantes. Desculpa. Não, imagina, não, eu acho que é totalmente. Eu só ia para finalizar, antes de passar a bola para a Janaína e para a Tatiana, que o grande problema aqui em torno disso é que quem está no meio da linha de tiro somos nós, né? Somos os jornalistas de uma maneira geral. Vocês. Hã? Você também está na linha de tiro, apesar de não ser jornalista. Eu não, cara. Você é super querido pela... Eu só sou odiado pela escola sem partido. Vocês... Só. Né? E também tem até dossiê. O Pablo foi colocado, eleito por um dossiê que tá circulando aí como a grande mente demoníaca por trás da censura da internet brasileira. Eu mando no... Ele manda em mim. Eu sou, na verdade, ele é o cérebro, eu sou os músculos. O problema disso aqui em cima que a gente está colocando e todo esse processo é que a gente não tem isso de solução de curto prazo. A solução que foi pedida por organizações jornalísticas, por organizações de direitos humanos, por organizações de liberdade de expressão, de democratização da comunicação, whatever, é mais transparência. Até porque, como colocamos, é inadmissível que o governo defina o que é verdade e o que é mentira. Prefiro um sistema contaminado com mentiras do que um sistema que o governo defina o que é fake news e o que não é fake news, do que é falso e o que é verdadeiro. Até porque liberdade de expressão não admite censura prévia. Liberdade de expressão, ela é um direito, a pessoa pode falar o que ela quiser, por maior que seja a aberração. Se ao falar o que ela falar acabar por ser um incitamento à violência contra terceiros, se o que ela falar for acabar levando um desrespeito ao direito de terceiros, aí ela pode ser legalmente responsabilizada por aquilo que ela disse e não por aquilo que ela não veio a dizer. Então, a liberdade de expressão ela tem que ser garantida, não há censura prévia, e tem que ser garantido, e é claro, pode haver uma punição a posteriori, de uma forma que também não seja uma caça às bruxas, porque o trabalho e a atividade jornalística pressupõe a crítica, pressupõe a análise, mesmo que dura. Né? E o grande problema é que boa parte dos políticos no Congresso Nacional estão com uma ânsia grande de combater fake news, não para ampliar e para proteger a liberdade de expressão, mas eles estão na mesma tônica de Donald Trump, dizendo que é fake news porque é contra mim. Então, há muita gente no Congresso que quer atacar as fake news, que na verdade o que eles acham de fake news é matérias que falam mal de mim. Né? E aí esse é um problema claro. O ponto é que, além da regulação estatal ser uma ameaça muito grande para esse processo todo, a outra ameaça são esses grupos que se sentem extremamente prejudicados quando veículos de comunicação acabam mostrando como funciona o modus operandi deles, quando outros grupos acabam checando a informação que eles estão colocando publicamente e dizendo que essa informação não é verdadeira, e quando o grupo de comunicação tem uma quantidade de seguidores nas redes sociais maior do que eles, cria um problema para eles, principalmente quando está atingindo o mesmo grupo de pessoas, ou seja, aquela massa da população que está em disputa política. Então, só que o problema é que quem acaba sendo prejudicado nesse processo não é a empresa em si, mas é que são os operários da notícia, somos todos nós que estão no dia a dia. E aí a gente tem desde pessoas que acabam sofrendo na mão de políticos que têm relacionamento com movimentos da internet, milícias digitais, e acabam por uma ordem deles indireta, jornalistas acabam sofrendo na mão dessas milícias, né? Ou seja, o impacto vai direto com quem está no dia a dia e não vai com a empresa. A gente precisa, e aí eu termino, pelo menos da minha parte, fazendo algumas sugestões. Eu, digamos, tenho apanhado bastante nos últimos anos por conta de tudo isso, né? Já tenho uma experiência, inclusive, no processo de mover ações jurídicas contra plataformas digitais, eu até coloquei de forma cabotina aqui no final, só para se mostrar, só para citar. Teve um caso que ficou famoso, que circulou bastante, que começaram a bancar um anúncio no Google, um impulsionamento, portanto, né, de anúncio, que ia para uma página de notícia falsa dizendo que eu ganhava dinheiro, partido político, para defender o partido, tudo isso mais. Por conta disso, eu fui cuspido na rua, me bateram, aconteceu muita coisa, né, por conta dos impactos disso, até que depois de muito tempo, quebrando sigilo aqui, quebrando sigilo lá, quebrando sigilo acolá, descobrimos que quem estava bancando o anúncio era o JBS.
né? Friboi. Então, o que acontece? Depois disso aqui, vários colegas meus, à direita, à esquerda, correram atrás de tentar entender o que estava acontecendo, porque eles também estavam sendo vítimas de orquestrações semelhantes. Então, é claro, cada um de nós, daqui até as eleições, vai ter que tomar um cuidado extra. Esse cuidado extra inclui o quê? Inclui, já que as empresas jornalísticas, não são todas, muitas delas se preocupam com o bem-estar digital dos seus funcionários, mas como muitas delas não têm esse processo, muitas delas nem sabem o que fazer, eu sugeriria alguns pontos. Eu sugeriria, primeiro, que quem está cobrindo a eleição feche seus perfis, não é fechar no sentido de apagar os perfis em redes sociais, não, é feche ao público. Deixe só os amigos. E verifique, inclusive, se os amigos que estão lá dentro são pessoas que você conhece ou são amigos porque, deu like em mim, vou dar o like nele. Né? E aí vem aqueles falsos amigos que a gente falou. Então, feche, faça uma limpa nas suas redes sociais, verifique seus nomes, como é que estão seus nomes nas redes sociais, no Facebook, no Google, vê se há material contra vocês, principalmente se vocês fizeram matéria de denúncia nos locais onde vocês trabalham. Não entre em pânico. Isso é importante, Guia do Mochileiro das Galáxias, não entre em pânico, né? Aconteceu isso, entre em contato com o departamento jurídico do veículo de comunicação onde você trabalha. Na maior parte de vezes vai ser necessário fazer um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência esse com registro da página em que está havendo o ataque contra vocês. Registrem os ataques, se os ataques forem pesados, se forem ataques com ameaça de morte, façam esse registro, né? É importante. Comunique a chefia. Se a chefia não fizer, vá por conta própria, junte-se, comunique, converse com a Abrage, converse com o sindicato, converse com outras organizações, Artigo 19, Anistia Internacional, para ajudar a levar essa denúncia adiante, né? Comunique também Ministério Público, né? Se o caso for muito grave, o Ministério Público Federal, apesar de não ser esse Ministério Público Estadual, mas é importante comunicar também o MPF dessa história, né? E quanto mais barulho você fizer em cima do ataque, melhor. Nossa profissão ela não se junta para muita coisa, né? Na hora dos passaralhos na redação, muitas vezes as pessoas ficam quietas com medo de ser o próximo demitido. Mas seria importante que, neste momento em que a nossa profissão sofre ataques de vários lados diferentes, pelo menos na garantia da integridade da vida das pessoas envolvidas, a gente possa ser solidário. E ser solidário significa um colega, ao ser atacado, sofrer um ataque de uma milícia digital, nesse tipo, quanto mais puder se fazer propaganda, publicidade em cima do ataque, quanto puder rastrear e mostrar os responsáveis desse ataque e que eles sejam devidamente punidos, melhor. Pablo? Recado dado. Gente, é isso. Eu quero agradecer. A gente volta para as perguntas daqui a pouco. A gente só queria chamar tanto a Janaína Garcia quanto a Tatiana Vasconcelos para o palco para poderem falar sobre o jornalismo contra o assédio. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigada, Abrage, pelo convite. Também obrigada ao Sakamoto, ao Hortelhado, pela exposição que eles fizeram. E acho que vocês fizeram uma boa apresentação teórica do que a gente está vendo, consequências práticas, né? E pelo coletivo Jornalistas contra o Assédio, que completou 2 anos agora recentemente, esse mês, acho que é em cima disso que a gente vai falar. Acho não, vai ser em cima disso. Algumas frases deles nos chamaram bastante atenção. O esquema que o Hortelhado mostrou sobre jornalistas apanharem de todos os lados, a gente trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, jornalistas de várias emissoras, identificados, às vezes, o jornalista é de direita, o jornalista é de esquerda, apanhando de gente identificada como de direita, de esquerda, apanhando, de fato, de todos os lados. E a gente quer trazer aqui também, hoje, um recorte de gênero sobre essas agressões. Então, é fato que estamos apanhando de todo mundo. As mulheres estão apanhando de um jeito diferente. Pegando carona nisso que o Hortelhado falou das fake news, né?
No nosso caso, a gente milita num coletivo que trata de assédio no ambiente virtual, ambiente físico, né, como a gente teve esse ano aí casos até de agressões, mas algo que a gente considera importante falar sobre as fake news referentes aos jornalistas é o efeito que isso tem gerado, né, muito mais do que se tentar provar uma corrente política oposta àquela que a matéria supostamente esteja veiculando. O que nós temos percebido é que o assédio praticado por notícias falsas contra o jornalista, acima de tudo, visa a criar nesse profissional um tipo de intimidação, uma autocensura, que faça ele pensar 2 vezes antes daquilo que ele está reportando. Nós selecionamos hoje aqui para vocês, até porque a gente tem pouco tempo, a gente vai passar esses 3 casos. 3 casos de jornalistas. Vamos falar de 3 jornalistas mulheres, porque, como a Tatiana colocou, o assédio contra a profissional jornalista ele tem alguns contornos de misoginia que não acontece, né, culturalmente não acontece em relação ao homem. Você pode criar uma notícia falsa em relação ao jornalista homens, falando, por exemplo, da ideologia de esquerda ou de direita que ele não tenha, mas que você, na notícia falsa, coloca que sim. Agora, no caso da mulher, você vai sugerir que alguma conotação sexual para aquilo, você vai falar da aparência dela, e, enfim, o ataque é de outra maneira, mas atinge diferente a mulher. E além da consequência, da intenção ser essa, né, evidente, intimidar o profissional e coagi-lo, evidentemente, uma intenção grudada a essa é descredenciar aquela matéria, né? Fake news é só uma reportagem contra si, né? Então, o político vai lá e tenta, evidentemente, descredenciar a matéria e atacar o profissional para intimidá-lo dali para frente. A gente vai falar de 3 casos que aconteceram recentemente, aí no último ano. Tati, você vai me complementando o que eu estiver falando errado. Mas são 3 casos. Um caso que acho que acredito que quem está aqui em São Paulo talvez tenha visto com um pouco mais de clareza isso, que foi um caso ano passado, aqui em São Paulo. A gente estava tendo alguns problemas de se lidar com pessoas em situação de rua por parte da administração municipal, e uma repórter da Rádio CBN, a Camila Olivo, fez uma matéria relatando que ela viu funcionários terceirizados da prefeitura jogarem um jato d'água em pessoas que estavam na rua às 7 horas da manhã, num dia que estava fazendo 7 graus. Para piorar, foi o dia mais frio do ano, aquele ano, né, ano passado. E essa matéria ela teve uma grande repercussão à época. A primeira reação foi se desculpar, foi a administração tentar entender o que tinha acontecido. E, logo em seguida, como a repórter não tinha um vídeo daquela ação, passou-se a descredenciá-la. Isso por agentes públicos, com mandato, isso por militância alinhada, mais coesa com esses agentes públicos, né? Então, se começou um trabalho de descredenciamento, primeiro, da matéria. Bom, se não tem vídeo, então não temos... É mentira, é fake news. E depois se começou um trabalho de descredenciamento da própria jornalista, né, com uma devassa nas redes sociais dela, tentando alinhá-la a algum perfil ideológico que fosse oposto, no caso, ao da administração municipal. Para justificar por que aquilo era mentira. Então, essa informação é mentira porque essa jornalista é alinhada com esse ou com aquele campo político. E um outro caso de uma repórter de rádio em Brasília que foi assediada por um deputado federal. A gente trouxe o vídeo do que ele disse para ela no momento em que ela estava ali trabalhando, fazendo uma pergunta para ele, apertando ele, como jornalistas, em geral, têm que fazer com políticos. Representou contra ele no Conselho de Ética, teve a representação arquivada, entrou com processo contra ele e o processo está andando. É o segundo caso. Esse é um caso de uma... Vocês se lembram de um deputado que fez uma tatuagem em homenagem ao Temer? Vocês devem lembrar disso. Então, essa tatuagem ela foi super controversa. Foi super controversa à época.
Havia uma suspeita de que não fosse uma tatuagem verdadeira, como de fato ela não era, era uma tatuagem de rena. Acredito que as intenções também dele não fossem tão verdadeiras assim, mas enfim. E a repórter foi perguntar para ele: mostre então a tatuagem, deputado. E daí ele reage, ele a assedia e fala: para você eu mostro só se for o corpo inteiro. Esse foi um outro caso que a gente também vai mostrar. E um terceiro caso de uma colega nossa de Portal, uma jornalista do G1, que ela fez uma matéria o ano passado, também, uma outra mulher foi assediada nessa circunstância. Ela fez uma matéria sobre um secretário municipal que havia um áudio mostrando uma briga dele numa reunião no centro cultural aqui da cidade. E lá pelas tantas ele se exaspera, briga, xinga as pessoas, ameaça agredir, enfim. E ela fez matéria disso. Ela fez matéria, assinou com outro homem, com outro repórter, essa matéria. Curiosamente, só ela foi assediada na sequência, né? Fizeram uma varredura em coisas que ela postava, né? Ela também tem formação em ciência política. Fizeram uma varredura, descobriram que ela é contra o capitalismo, né? Como se isso fosse um viés ideológico muito relevante ali para justificar que a matéria não merecia crédito, né? E eu prefiro não falar a consequência disso. Eu gostaria que vocês ouvissem, porque eu acho que o áudio, a mensagem que essa jornalista traz para a gente, acho que é o que motiva o que a gente fala, né? Motiva a nossa luta, assim, de não deixar que esse assédio cause um tipo de constrangimento, aliás, que ele não cause um tipo de autocensura, que isso é o mais gritante e é o mais violador para a democracia, você assediar, constranger e fazer com que esse jornalista tenha medo ou tenha insegurança de reportar. Acredito que a gente está num momento de discussão democrática, em que você, falando não só de fake news, de polarização, tal, mas o que está em jogo é que tipo de imprensa, que tipo de sociedade que a gente quer. E isso passa por uma imprensa livre. Não vai ser assediando que você vai resolver os problemas do país. Eu quero só chamar a atenção para o modus operandi, que é sempre o mesmo, né? É sempre descredenciar a notícia e descredenciar o jornalista, pessoalizar a coisa, tentando fazer acreditar que o jornalista, por ser assim ou assado, ou por acreditar nisso ou naquilo, teria motivos para agir contra o político, ou, enfim, o objeto da notícia, né? E eu gostaria que vocês prestassem atenção também no que a gente vai exibir agora, nesse recorte de gênero, no tipo de agressão que é dirigido a essas jornalistas. Outro caso recente que ganhou repercussão na imprensa foi o da jornalista Basília Rodrigues, da Rádio CBN, enquanto ela e colegas de profissão entrevistavam o deputado federal Vladimir Costa, do Partido Solidariedade, sobre uma tatuagem que ele disse ter feito no ombro com o nome do presidente Michel Temer. O Caminhos da reportagem recebeu a gravação de uma fonte que não quer ser identificada. Você mostrou a tatuagem? O que o presidente falou quando você mostrou a tatuagem? Ele elogiou, achou muito bonita e parabenizou. Você pode mostrar de novo? Eu não senti mal. Para você é só se for o corpo inteiro. Não quero não, muito obrigada. A jornalista enviou à imprensa uma manifestação em que destaca quantas mulheres são desrespeitadas enquanto estão trabalhando e não tem um gravador para comprovar isso. Ela também relatou o ocorrido em sua página no Facebook. A gente soube através do depoimento que a própria jornalista fez em seu perfil no Facebook. E aí... Esse caso que a gente mostrou foi o da Basília. Só fazendo um complemento, a Basília entrou com uma ação depois contra esse deputado. Que feio. Uma por moça parte dela, não da empresa. É importante ressaltar isso também. Porque esse deputado ele começou a passar fotos dela em grupos de WhatsApp. Primeiro, ele deu uma entrevista para um blog mais alinhado com ele lá no Pará, que é o estado onde ele tem a base eleitoral dele, desqualificando a figura dela e falando que ela não é nem o perfil de mulher que ele assediaria. E ele passou depois fotos dela em grupos de WhatsApp com comentários desse nível e, enfim, isso aí gerou um processo em que a jornalista está tendo que arcar com isso. Outro caso que a gente vai mostrar é uma mensagem, na verdade, que a Camila Olivo,
gravou para a gente trazer aqui para vocês, sobre as consequências desse assédio que ela sofreu ano passado, em virtude dessa matéria sobre o jato d'água. Que feio, uma moça tão bonita fazer uma coisa dessas. Que pena eu sinto dessa infeliz. Será que é isso que ela vai ensinar para os seus filhos? Burra, lixo, canalha, medíocre. Pode ser o que for, mas que ela tem cara de biscate, ela tem. Safada, vagabunda, vadia, madame fake. Teve um senhor que disse que eu merecia ser presa. Esse senhor, ele posta foto com as netinhas no Facebook. Ele disse que eu merecia ser presa e que eu merecia ser estuprada. Esse foi o teor das mensagens e das agressões que eu recebi nas redes sociais. A grande maioria, posso dizer que 80% das mensagens eu recebi de homens. Eu fiquei com medo, sim, medo de ser reconhecida e ser agredida na rua. Eu passei meses sem falar meu nome completo em público. Se eu ia numa coletiva de imprensa, eu falava só Camila. Se eu ia abrir uma ficha, um cadastro, eu falava Camila e o meu outro sobrenome. Eu evitava falar que eu sou a Camila Olivo para que ninguém me reconhecesse. E eu não queria correr o risco de ser agredida e ser reconhecida. Então, eu acho que foi um caso emblemático, não só do uso das fake news contra uma pessoa, contra o trabalho de uma jornalista, mas foi um caso emblemático no uso do poder, o poder de um prefeito de uma das maiores cidades da América Latina, o poder de um prefeito que foi eleito em primeiro turno, o poder de um prefeito que na época tinha um alto índice de popularidade, contra uma jornalista mulher, contra uma jornalista muito mais suscetível a esse tipo de agressões que eu li para vocês e que foram as dos primeiros dias. Eu parei de ler depois de começar a sentir medo. Que feio, uma moça... Esse é o caso da Camila. É difícil para a gente ouvir isso daí. No final de maio do ano passado, quando eu... Desculpa, Mar. Essa é a realidade do assédio que a mulher muitas vezes enfrenta. É diferente. E agora a gente vai ouvir o áudio da Cíntia, que é essa jornalista do G1, que fez a matéria sobre o secretário e depois sofreu uma série de ações aí por parte de um grupo de direita que era, à época, ligado ao prefeito, à administração. Minha, ao lado do secretário, e com alguma foto minha de capa que tivesse algum relacionamento com o posicionamento de esquerda. No momento eu falei, achei que não teria tanta repercussão, que o Jornal Livre não era tão imenso assim, mas pouco tempo depois o Fernando Holliday compartilhou e choveram milhões de comentários agressivos, me criticando, falando sobre o meu posicionamento, sobre a maneira como eu faço coberturas jornalísticas e me intimidando e sendo bastante agressivos mesmo. Eu lembro que nesse dia eu fiquei com medo, inclusive, de andar na rua. Eu falei, as pessoas vão me reconhecer, vão me ver uma foto minha e vão me reconhecer e pode acontecer alguma coisa. Bem, de lá para cá, eu me sinto extremamente intimidada, acovardada, porque tenho medo de outras agressões, tenho medo das pessoas continuarem mandando mensagens pelo Facebook, mesmo depois de ter mudado o meu sobrenome no Facebook. Acho que sou questionada constantemente pelo tipo de cobertura que eu faço, sempre levando em conta como a maneira que eu penso. E, em resumo, o que eu mais me sinto depois desse episódio de um ano para cá é que eu fiquei muito mais medrosa, né? Recebi outras intimidações de uma outra corporação por diversas matérias que eu fiz. E não tenho mais tanta coragem de assinar matérias e de me expor tanto. Eu acho que essas intimidações pela internet me deixaram muito mais medrosa, mas ainda assim eu tento fazer minhas denúncias, minhas matérias de defesa de direitos humanos, mas eu sempre procuro não assinar. Acho que meu material ficou prejudicado, mas é uma maneira ainda de contribuir com as pessoas sem que eu seja agredida. A gente trouxe esses exemplos, acho que ilustra bem a exposição do Pablo
e do Sakamoto, né? Como é que o que eles disseram se reflete na vida real, no nosso dia a dia. E colocar a reflexão para todos nós, assim, como é que a gente se protege disso? Como é que a gente faz com que isso acabe? Como é que a gente fica imune? Talvez a gente nunca seja imune a coisas como essa, mas para onde a gente vai? E queria colocar também aqui algo que eu acho muito importante, que é os jornalistas, quando eles estão fazendo uma reportagem, eles estão representando uma empresa. E eu acho importante que a gente cobre as empresas no respaldo a nós quando formos vítimas de coisas assim. É importante que se fale isso também. A gente está falando muito da rua, né, da gente para fora, mas eu acho que a gente precisa falar bastante também sobre esses casos para dentro, né? Como é que as empresas respaldam ou não respaldam os funcionários que estão levando o nome delas para a rua, trabalhando, né? A gente está trabalhando. Logo depois, o mês passado, o mês retrasado, que a gente fez o vídeo, enfim, não me lembro. Em maio desse ano, quando as agressões físicas a jornalistas chegaram num patamar de impressionar todas nós, a gente achou que a gente precisava, enfim, se posicionar sobre isso, porque essas agressões virtuais, elas passaram a ser físicas com mais constância, com mais frequência. E nós, das Jornalistas contra o Assédio, acreditamos que a imprensa livre é um dos pilares fundamentais para a democracia e a gente precisa reafirmar esse valor, sobretudo nesses tempos, muito frequentemente. Então, para terminar a nossa explanação, a gente vai exibir para vocês o vídeo que a gente fez há 2 meses, com algumas cenas de agressões a jornalistas. A gente vai encerrar com um vídeo e uma última observação, Sakamoto bem colocou, da importância que a nossa classe tem de se unir, né? Se unir, se sindicalizar, se participar de eventos, né, organizados pelas nossas entidades de classe, como esse caso aqui da Brage, o próprio sindicato, ter uma interlocução com o sindicato. Mas eu acho que, primeiro de tudo, que é necessário é a gente ter articulação entre a gente, nas próprias empresas. Nós, no coletivo, frisamos muito essa coisa da acolhida, né, o quanto que é importante para as vítimas de assédio se acolherem, né? E não só se acolherem, mas criarem nas empresas um ambiente de escuta, porque para você pode ser muito mais difícil, mulher assediada, chegar a um chefe, e muitos chefes ainda são homens, é muito difícil você chegar e colocar uma situação de assédio que você pode estar sofrendo na sua própria equipe. Agora, se você cria ambientes em que você pode dividir isso com outras mulheres e com outros homens, a coisa começa a ficar um pouco mais propícia a se chegar a um resultado. Nós, pelo coletivo, é isso que a gente tem tentado nesses 2 anos, criar um debate, pautar essa discussão do assédio, como a gente não via antes, mas a gente espera que vocês possam ser multiplicadores dessa ideia, dessas ações, em outros coletivos, nas suas empresas e no dia a dia da profissão, para que a gente possa, no fim das contas, evitar não só tudo isso. A gente espera não precisar mais falar de assédio, mas principalmente a gente espera não ter que daqui a 1 ano, a 2 anos, mostrar para vocês imagens como essas que a gente vai mostrar aqui para encerrar essa apresentação. Ok? Obrigada. Muito obrigada.
A gente tem pouquíssimo tempo, em tese já terminou Tem o 15 prazo. minutos. Menos até, né? 10? Não, pro prazo oficial 5, mas com a tolerância... Ok. Então, 3 perguntas acho que cabem. Tem pergunta ali. Tem. Nossa, tem papel? Papel é mais fácil. Tem, acho que alguém lá atrás também. Bem. Acho que tem que passar o microfone lá. Quer passar o papel e depois passar o microfone? Então. Vamos lá. Eu vou ler aqui. É uma carta. Samuel Lima. Se pudermos entender o jornalismo como forma social de conhecimento, seria possível refletir e compreender... Ixi. Enfrenta essa letra aí. É a letra, viu? Considerando que se adotasse a expressão guerra política para falar de notícias falsas, qual seria o papel da imprensa tradicional nessa guerra política? Da Cândida de Oliveira. Então, que pergunta complicada. No fundo, eu acho que esse debate que a gente está vivendo aí, sobretudo quando a gente afasta um pouco a mentira, que eu acho que existe, ela é perigosa. Só para dar um exemplo para vocês, a gente fez um estudo na véspera do impeachment, não é? Das 5 notícias mais compartilhadas na véspera do impeachment, 3 eram falsas. A gente fez uma parceria com a BBC fez uma apuração em paralelo. Então não é que a mentira é irrelevante, não. Ela é infrequente, mas ela é bastante relevante. Quando a temperatura política cresce bastante, ela até tem um desempenho muito importante, como mostra esse caso. Apesar disso, eu acho que o fenômeno mesmo, na sua dimensão maior, ela não é da mentira, a dimensão é desse hiperpartidarismo. E a gente enfatiza o hiper, porque é uma questão antiga no jornalismo, né? Existe neutralidade, existe equilíbrio. E eu não quero entrar nessa seara. Eu acho que, assim, do ponto de vista... A partir do momento, a forma como você constrói, a forma como você desenha, como você separa os campos, por mais que você se esforce para o equilíbrio, eu sempre tenho algum tipo de viés nos termos que eu adoto, na maneira como construo, na ordem, no tamanho, etc. Neutralidade, propriamente dita, ela não existe. Apesar disso, a busca pela neutralidade, o esforço para equilibrar a sua narração dos fatos, produz um jornalismo de muito mais qualidade do que você adotar, do que você dizer, já que já que a neutralidade não existe, eu vou abandonar a neutralidade e vou fazer uma comunicação hiper engajada. É a diferença, para mim, entre, sei lá, a BBC e a Fox News. Sabe? É completamente diferente. O fato de não existir, do ponto de vista epistemológico, neutralidade, não significa que buscar o equilíbrio não resulte num jornalismo de mais qualidade. Isso posto, voltando aqui, o papel da grande imprensa, eu acho que tem um pedaço da grande imprensa que teve, talvez até ainda está, editorialmente muito pesada, na minha opinião, de leitor. Não é? Mas eu acho que, como regra geral, a grande imprensa está muito mais orientada para esse jornalismo equilibrado, que é de melhor qualidade, do que a engajada. Com algumas exceções. Tem gente que na imprensa engajada está fazendo jornalismo ótimo e tem gente na grande imprensa que está fazendo jornalismo muito ruim. Não sei se eu não quis fugir da questão, mas é a minha opinião. Samuel perguntou se pudermos entender o jornalismo como forma social de conhecimento, seria possível refletir e compreender a classe teórica das notícias falsas como um ancestral confronto entre a crença, o viés de confirmação e o conhecimento, cuja novidade seria a mega circulação social de informação propiciada pela internet? Olha, é claro que a rede ela muda o processo. A rede ela muda o processo e ela é o diferencial das notícias falsas. Você não tinha a possibilidade de viralização e de atingir tantos e tão diferentes espaços de forma automática e simultânea em nenhum momento da história humana.
Então, é claro que boatos sempre existiram, mas boatos boatos, inclusive, que você não sabia a fonte, tudo isso mais, boatos travestidos de jornalismo, você vai pegar aquela definição que a gente usou, durante vários... aquela definição, ela pode... mas isso já acontecia, isso acontecia, isso acontecia. A questão das redes sociais não acontecia. Mas isso é o diferencial? É um dos principais diferenciais. Você não tinha essa possibilidade antes. Agora... eu não diria que a questão da... Existem muitas outras pontos de discussão, até porque o conhecimento do jeito que a gente conhece... A gente tem uma falsa ideia de que o conhecimento necessariamente ele está vinculado com fatos. Né? Não está. O conhecimento humano ele não está vinculado com fatos. Você poderia até entrar na discussão sobre religiões, que são baseados em pressupostos, em crenças, ou em algumas histórias, e a partir dessas histórias, em crenças. Né? É uma outra forma de conhecimento. Então, não é... Essa dualidade crença-conhecimento é mais complexa. Não é exatamente isso, porque é um processo mais complexo. Agora, a gente, no ambiente, no que a gente está discutindo aqui, a questão da ultrapolarização, num ambiente hiperpartidarizado e ultrapolarizado como aquele que a gente vive, pouco importa, na verdade, se o conhecimento ele está vinculado a alguma coisa factual e reprodutível ou não. Para boa parte dos leitores, não importa, inclusive, checagem de informação. Boa parte dos leitores estão cagando e andando com checagem de informação. Se a checagem de informação vai de encontro ao que ele acredita, ela não é verdadeira. Se a checagem de informação ou o boato que seja vai ao encontro do que ele acredita, é verdadeiro. Que é a máxima da ultrapolarização. Verdade é tudo aquilo com o qual eu acredito e mentira é aquilo do qual eu discordo. Então, o grande problema é que isso vai continuar acontecendo. É muito difícil para qualquer pessoa aqui pulverizar a internet, mesmo que a gente conseguisse pegar centenas de conteúdos desinformativos, boatos, coisas perniciosas para as eleições e pudesse diariamente colocar em circulação, desmentir, colocar dado, mesmo assim aquilo não seria absorvido e percebido por uma grande parcela da população que está altamente eletrificada e querendo, na verdade, achando que toda informação que recebe em mãos só vai ser útil se puder ser transformada em armamento para essa guerra digital. Então, de certa forma, o Pablo repete isso sempre, a saída para esse processo passa por decantar um pouco as posições, por tranquilizar as posições, ao contrário do que a gente tem visto as pessoas fazerem. Muita gente está falando, não, falta pouco, vamos que nem no Vietnã, vamos meter mais 200 mil soldados que a gente ganha a guerra. Não vai. Quanto mais soldado entrar nessa guerra, mais vai se perder. O problema é que os políticos, as lideranças sociais, econômicas e políticas que neste momento poderiam vir a público para tentar acalmar, estão naquele dilema do prisioneiro, né, quase, que se eu acalmar, o outro não vai acalmar, o outro ganha. Então, esse é um problema. A gente está girando rápido e eu não sei onde a gente vai parar. Tem mais uma. Oi, boa tarde. Eu queria saber como é que está a questão da máquina de viralização. Quando teve antes do escândalo da Cambridge Analytica, um marqueteiro aqui no Brasil ia fazer um acordo com eles para trazer a metodologia para o Brasil, e ele disse numa entrevista que no Brasil ele teria menos acesso a dados do que eles têm nos Estados Unidos, que os dados aqui do Facebook, que o Facebook disponibiliza, não são tão profundos, tão detalhados. Para isso, vocês mesmos disseram que precisa ter a microsegmentação, né? Como é que está essa questão no Brasil? E depois do escândalo lá, como é que o Facebook deixou isso aqui no Brasil? A gente pode ter o que aconteceu lá aqui nessa eleição? Obrigada. Não, vamos escutar outra. Eu acho que tinha mais uma pergunta aí, e a gente já fecha. Bom dia, meu nome é Felipe. Era para o Sakamoto a pergunta, saber como que você reage, ou como que você age quando as agressões passam a ser reais mesmo, fisicamente. Alguém te pega na rua, te agride, ou te xingam. Se você fica com medo até de morrer, de alguém te matar, alguma coisa assim. Né? Porque, pelo visto, você é uma pessoa... Pelo visto, não. Você é uma pessoa muito visada e as agressões, eu imagino que sejam bem reais. E eu queria compartilhar também um caso que aconteceu aqui do governo da prefeitura, quando era o Dória. No aniversário de São Paulo, ano passado, a gente fez uma reportagem, eu sou jornalista, né?
Não fui eu que fiz a reportagem, foi uma amiga minha, menina, até para falar para os jornalistas que falaram aqui, do UOL. E aí a reportagem a gente dizia que as pessoas que estavam assistindo o aniversário de São Paulo gritaram contra o governo do Dória. E gritaram, ei, Dória vai tomar no cu. A gente tem gravado. E a gente não colocou isso, mas colocou que ele foi xingado. Na manhã seguinte, ligou, por acaso eu que atendi o telefone, o assessor de imprensa dele dizendo que a repórter tinha entendido errado e que, na realidade, gritaram fora Temer. Só que a gente tinha gravado. A gente tinha isso gravado. Se ainda fosse uma coisa do tipo, ei, Dória, você é meu guru, né? Tipo, ainda... Ela entendeu, ele falou que ela entendeu errado. O pessoal não entende rima. Mas a gente tinha isso gravado. Aí eu falei para ele, cara, eu não tenho motivo nenhum para duvidar dele, você é jornalista também, você devia ter vergonha do que você está fazendo isso. Está me ligando para se prestar esse tipo de papel. Foi essa a minha resposta para ele. Eu falei, não vou mudar absolutamente nada da matéria dela. Enfim, era só para compartilhar essa. Deixa eu responder rapidamente. Resposta curta, não sei. Eu não sei porque até onde eu sei, a gente não teve propaganda política direcionada antes dessas eleições, não é? Porque a gente fazia basicamente propaganda de massa, não direcionada, de rádio e TV. Então, a gente não teve a evolução que teve, por exemplo, nas eleições americanas, da gente fazer propaganda direcionada mais simples, né? Segmentada por classe social, por região, por sexo, por demografia, por dados demográficos mais simples, e depois o salto, que foi nas eleições do Trump, de fazer uma segmentação mais sofisticada, por perfil psicológico. A gente já vai entrar nesse mundo mais sofisticado. E eu acho que tem gente oferecendo esses serviços, né? Mas eu não sei exatamente a qualidade dos dados, né? Na verdade, uma das coisas que se discute bastante é se o que a Cambridge... Muita gente do meio discute se a propaganda da Cambridge Analytica deve ser levada em consideração. A Cambridge Analytica dizia que ela podia traçar o perfil psicológico de milhões de americanos, não é? E que ela fez uma propaganda direcionada que foi altamente efetiva porque, digamos assim, ela domina essa metodologia. Mas há muito ceticismo sobre se essa propaganda ligada a perfis psicológicos realmente é efetiva, porque tudo que a gente tem é a palavra de uma empresa que está vendendo esse serviço. Então, meio não respondendo. Eu acho que vai ter uma... Só para completar, eu concordo com o Paulo que ainda é muito, na verdade, aberto. Você precisa ainda de muito tempo para entender qual que é o impacto. Tanto é que eu coloquei aqui que eu não coloquei que vai ter um resultado, o final vai ser, o pessoal vai manipular. Eu falei o que o pessoal vai fazer. E eles vão fazer. Porque se eles não... É aquela coisa, se eles não fizerem, e se funciona e não está sendo feito? Então, vai se fazer, vai se produzir muita porcaria, e essa porcaria produzida e empacotada para ir para determinados grupos vai vazar para outros grupos, e como a gente estava conversando aqui com o Pedro antes do negócio, via WhatsApp isso já é uma tragédia. O WhatsApp é uma tragédia em proporções gigantes, né? E o mais louco é que o WhatsApp não tem algoritmo. Né? O WhatsApp o algoritmo somos todos nós. Porque é isso, a gente vai distribuir loucamente dentro dessa situação ultrapolarizada que é um rastilho de pólvora. Com relação à questão das ameaças, etc., bem, aconteceu comigo, já apanhei. Eu só não corrigindo, mas acrescentando, eu acredito que as ameaças são reais, sejam elas feitas em plataforma virtual ou sejam elas feitas offline. Porque, para muita gente, acredite, você acaba com o tempo ganhando uma certa casca, mas se você toma uma porrada, como qualquer uma das colegas que acabaram apanhando online, né, levando sova, levando ataques virtuais virulentos, um depois do outro, e não está acostumado, isso marca para a vida inteira a pessoa. Isso é um assédio de tal nível que vocês não têm ideia o que é. A entrar na internet, tem gente xingando, você entra, parece que vai por todos os seus poros. Entra por todos os poros e fica. Eu, de certa forma, por sorte ou por azar, eu fui sendo xingado cada vez mais ao longo do tempo. Então você acaba ganhando uma casca e sabendo que não é o... olha, tudo bem, agora eu entendi, isso aqui está acontecendo, mas já aconteceu comigo antes. Agora, quando vem de sopetão... tem registro fora do Brasil de pessoas que largam a profissão, de pessoas que acabam entrando em depressão profunda, de
pessoas que tentam tirar a vida e por aí vai. Isso é muito pesado, isso é real, né? Então, eu fiz aquelas dicas que eu dei no começo, é o que eu mesmo tento fazer, né? Eu tento ver aquilo que é simplesmente bobagem daquilo que tem substância. Eu já fui, na época do impeachment, eu era muito parado na rua, ameaçado, tudo isso mais. Teve dias, inclusive, que gente do Ministério Público, outras pessoas falaram, é melhor não sair de casa, está tendo coisa, está tendo protesto e tal, você mora na região central. Voltou agora, recentemente, com o recrudescimento, com o aumento dos impactos do processo eleitoral que se avizinha, e eu sou parado na rua, as pessoas me param para me xingar, também tem o tamanho da cabeça, sabe? Tipo, eu sou um cara que as pessoas conhecem, tem um chocotone andando lá, 1 quilo andando, a pessoa fala assim, vamos lá atacar o japonês. Eu tento dialogar na rua. Eu tento dialogar primeiro, e principalmente quando você tem 4 pessoas na frente xingando, eu tento dialogar. E tentar conversar, etc. Me bater fizeram só 2015, 2016. Fisicamente ser derrubado na rua, ser cuspido, foi 2015, 2016, faz tempo. Agora eles param, fazem roda, xingam, gritam, vêm reclamar em restaurante. Falei, velho, se eu ainda tivesse ganhado o salário do ministro, que nem o Guido Mantega, né, vai lá, mas o pessoal fui xingado em restaurante sem isso. Então, eu acho que é o seguinte, tem uma coisa que o principal deles é não perca a calma e procure ajuda. Para cada nível de ataque, uma ajuda diferente. No mínimo, fale com seus colegas imediatamente, com seu chefe imediatamente. Depois, conversar com associações, com instituições, com o teu médico. Eu faço análise há 8 anos, graças a Deus, porque senão estava fodido. Isso faz parte, você conversar, você perceber muitas vezes que o ódio não é contra você, mas é o ódio que foi construído contra você dentro de um esquema maior do que você. Isso não ajuda, mas naquele momento específico, você pensa, olha, não sou eu, é o sistema, né? Então, isso ajuda bastante no processo de trabalhar com isso a posteriori, porque isso vai te perseguir durante um bom tempo, talvez durante a vida inteira, dependendo do ataque, né? Só que e me assusta o ataque físico, porque você está andando na rua, você não sabe quando alguém pode te dar uma paulada na cabeça ou não. E tem muito louco, porque é o mesmo processo de... Não é o pastor fundamentalista, não é o político maluco, não é o apresentador de rádio sensacionalista que vai te bater, mas é a sucessão e a sobreposição do discurso de ódio que eles proferem que torna o ato de bater em alguém quase uma missão divina. Então, esse processo, você tem que, na verdade, estar percebendo também quando tem um acúmulo em cima de você. Às vezes ele é crônico, às vezes é agudo. Para cada situação tem uma saída. Agora, levar a situação, quando é grave, para a polícia é fundamental. Identificar as pessoas, mover um processo é fundamental. Deixa para lá, é só a internet. Não, não é só a internet. A internet é tudo. Acho que é isso. Pedro. Eu acho que só vale lembrar que existe um recurso no Facebook que te permite tornar fechado só para os seus amigos todos os seus posts passados. Sim. Sim, você comentou, foi o que eu tinha comentado no começo, que eu falei, passando, valeu, obrigado por estar... Que é exatamente, fechar todo o teu histórico. Um único botão te permite fechar tudo. É importantíssimo que isso que o Pedro está lembrando, porque momento de cobertura eleitoral, as pessoas vão onde te atinge. Onde que atinge? Por mais que você seja forte e fale, não vai me atingir, mas pega a foto da tua filha, pega a foto do teu filho, pega a sua mãe, pega seu pai, coloca eles fazem montagem, acusa, diz que seu pai é ladrão, que a sua filha... Gente, isso destrói você. Então, tá cobrindo política, é a recomendação que eu tinha feito. Fecha. Porque, infelizmente, a gente não está numa guerra, mas tem gente que está e vai fazer de tudo para vencer. Antes da gente concluir, só qual que é a página de vocês, Tati? facebook.com/jornalistas contra o assédio, para quem quiser ter mais informação aí do coletivo. Tem Instagram também? Qual que é o Instagram? Jornas X Assédio. Então, por favor, curta, e quem não tem Instagram, entre no Instagram. Tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas.
13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage.